A paz do Senhor para meus queridos, amados irmãos aqui do canal Semeando a Fé Oficial. Para você que visualiza esse vídeo, mas não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, deixa o seu like. Eu sou o presbítero Francisco de Assis. Para você que já é inscrito aqui no canal, deixa o seu like. Quer dizer que o seu like é muito importante para o crescimento dos vídeos, para o crescimento do canal. Compartilhe também os vídeos. Que Deus venha abençoando grandemente a vida de todos vocês. Eu irei deixar uma palavra que se encontra no livro do profeta Ezequiel, seu capítulo 3, versículo 4. A missão do profeta. Meus queridos, amados irmãos, Deus de glória, Deus de vitória, nós podemos observar aqui no capítulo 2, o Senhor escolhendo o profeta Ezequiel, o Senhor chamando o profeta Ezequiel para fazer a boa obra. Ele fala, é o profeta Ezequiel falando: esta voz me disse, filho do homem, fique em pé, falarei com você. Aqui nós vemos o profeta Ezequiel tendo uma visão, o Senhor mandando que ele ficasse em pé, ficando em pé como na posição de vaso, que o Senhor ia falar com ele, meus queridos amados. Enquanto essa voz, esse espírito falava com ele, entrou o espírito em mim e fez ficar em pé, e ouviu aquele que falava comigo. O Espírito Santo de Deus é que coloca cada um de nós de pé, nos dá força, nos capacita. Meus queridos irmãos, quando escolhe um profeta, a missão do profeta é ser um porta-voz de Deus aqui na terra, é pregar o evangelho de salvação, o evangelho de arrependimento, é pregar que o reino dos céus está próximo, está às portas. Meus queridos irmãos, mas quando o Senhor ele escolhe alguém, ele levanta alguém para ser o porta-voz, para ser o atalaia, para ser o boca de Deus aqui na terra, primeiro ele capacita, que nele capacitou aqui o profeta Ezequiel. Ele falou: filho do homem, como o que está aí diante de você, coma este rolo, depois vá falar à casa de Israel. Ele capacitou, colocou as palavras de Deus no profeta Ezequiel, capacitou e enviou à casa de Israel, o povo de Israel. E o profeta Ezequiel então abriu a boca e ele me deu o rolo para comer. O Senhor capacitou o profeta Ezequiel para uma grande obra, porque ele sabia que o povo de Israel se encontrava numa grande rebeldia, adorando Deus estranho, com obra abominável aos olhos de Deus, que desagradava ao nosso Deus. Glória a Deus. E ele me disse: filho do homem, coma e encha o seu estômago com este rolo que ele lhe deu. E eu comi, e na minha boca era doce como mel. A palavra do Senhor é doce como mel, meus queridos irmãos. E aqui a palavra do Senhor fala a missão de um profeta, meus queridos irmãos. E disse-me ainda: filho do homem, vá à casa de Israel e diga-lhe as minhas palavras. O Senhor escolhe um porta-voz, o Senhor escolhe um profeta para que venha pregar essa palavra maravilhosa, falar que Cristo morreu pelo justo e pelo injusto, que Cristo padeceu, Cristo sofreu aqui na terra, mas concluiu a sua missão, glória a Deus, em resgate das almas perdidas, da casa de Israel. Meus queridos irmãos, porque você não está sendo enviado a um povo de fala obscura nem de línguas difíceis, mas a casa de Israel. O Senhor está falando aqui que não está enviando ele para outra nação, a não ser a nação de Israel. Meus queridos amados irmãos, você não está sendo enviado a muitos povos de fala obscura e de línguas difíceis, cujas palavras você não poderia entender. Se eu o enviasse a esses povos, ele certamente daria ouvido a você. O Senhor está falando que se ele tivesse enviado o profeta Ezequiel para outros povos, que aqueles povos iam se render ao Senhor. Mas a casa de Israel não vai querer dar ouvido a você, porque não
quer dar ouvido a mim, pois toda a casa de Israel tem um coração fechado e a mente endurecida. Estava falando que o povo de Israel não ia dar ouvido à voz de Deus através do profeta Ezequiel, porque é um povo de expressão dura, de expressão obstinada, de coração fechado. Como na nossa geração, as pessoas estão de coração duro, obstinado. Meus queridos irmãos, pessoas que não querem nada com a obra de Deus, eis que endurecei o seu rosto contra o rosto deles e endurecei a sua fonte contra a fonte deles. Glória a Deus. O Senhor fortaleceu ao profeta Ezequiel, meus queridos irmãos. O verdadeiro ofício do verdadeiro profeta é pregar aquilo que o Senhor manda, seja cajado, seja bênção, seja conselho, seja exortação, seja advertência. Mas o profeta tem de fazer tudo aquilo que o Senhor ordenar. Não pregar para agradar pessoas, mas para agradar a Deus. Glória a Deus, aleluia. Vá falar com os exilados, os filhos do seu povo, e quer ouça, quer deixa de ouvir, fale com eles e diga-lhe, assim diz o Deus. Aqui nós vemos aqui o nosso Deus falando para ele ir falar com os exilados, aquelas pessoas que queiram ou deixa de ouvir, que ele falasse, que ele pregasse a palavra de Deus. Meus queridos irmãos, e que Deus venha abençoando grandemente a vida de todos, amém?